Fala galera, eu sou o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar MDC e MMC para você que está se preparando para o concurso dos Correios. Vamos que vamos! Então olha só gente, vamos compreender como calcular o máximo divisor comum ou um MDC, tá? Nós temos o exemplo 1 que ele diz assim, achar o MDC entre 300 e 126. Mas olha só gente, antes de nós encontrarmos o MDC desses dois números, é interessante que você saiba o que significa um divisor de um número, tudo bem? Eu vou representar o divisor de um número pela letra D e vou colocar o número 20 dessa forma aqui. Quem são os divisores de 20? Ou seja, quais são aqueles números que dividem de forma exata o número 20? Você tem 1, 2, 4, 5... 10 e 20, certo? Então, esses números aqui são chamados de divisores de 20, porque eles dividem de forma exata esse número, tudo bem? 1, 2, 4, 5, 10 e 20, certo? Agora a gente vai entender como a gente consegue determinar o maior divisor entre dois números. Então, aqui, esse problema é um tipo de questão que é recorrente em prova, tá? Para isso, é interessante que você entenda esse mecanismo que nós iremos utilizar aqui, ó, de números primos, tá? Quem são os números primos? São aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Você tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. São os principais números primos que você vai estar utilizando para encontrar o MDC e também o MMC, tá? Vamos lá verificar. Olha só. Você vai utilizar o método prático. Você vai colocar 300, 126 e bem aqui você vai colocar uma barra, tá? Uma linha vertical. Então, como é que a gente vai trabalhar? Você vai começar pelo número primo 2. Observa que 300 ele é divisível por 2. Então, você vai colocar 2 bem aqui e você vai fazer a divisão por 300, tá? 300 dividido para 2 vai dar 150. 126 também é divisível por 2, que vai dar 63. Ainda temos um número que é divisível por 2, que é 150. Então, você coloca o 2 de novo aqui e divide. 150 dividido para 2, que vai dar 75. 63 não é divisível, então você vai baixar. Tudo bem? Agora, vamos lá. 75 e 63 não são divisíveis por 2, porém eles são divisíveis pelo número 3. Então, você vai colocar o 3 bem aqui e você vai fazer a divisão. 75 dividido para 3, que é igual a 25. 63 dividido para 3 é 21. Ainda temos números que são divisíveis por 3, ou melhor, um número que nesse caso é o 21. Quem não é divisível, que é o 25, você vai baixar. Você tem 21 dividido para 3 é igual a 7. Agora observa, não tem nenhum número que é divisível por 3, que é o 25 e o 7. Então, você vai começar agora por quem? Pelo 5, tudo bem? 25 dividido para 5 é igual a 5. Você vai baixar o 7. Continua pelo 5, né? 5 dividido para 5 é igual a 1. Você vai baixar o 7. E do 5 você vai pular para o 7, tá? Você coloca o 7 aqui, baixa 1. 7 dividido para 7 é igual a 1. Tudo bem? Então, o que que você fez? Aqui você colocou os números primos, tá? E vai de 2 até o 7. E agora vamos saber quem são, melhor dizendo, os divisores comuns entre 300 e 26. Ou seja, qual foi aquele número que dividiu tanto o 300 quanto o 26? Vamos lá verificar esse 2 aqui, ó. Esse 2 ele dividiu 300 e 126. Então você vai marcar um círculozinho, tá? Esse 2 aqui, ó, ele dividiu 150, porém não dividiu o 63. Então você não marca um círculo. Vamos lá verificar esse 3. Ele dividiu o 75, olha só. E dividiu também o 63. Então, o que que você vai fazer? Você vai marcar um círculo nele, tá? Vamos para esse 3 aqui.
não dividiu 25, mas dividiu 21. Então, como ele não dividiu os dois números, ele não entra, tá? Você não vai marcar um círculozinho nele. Assim como esse 5, assim como esse outro 5 e assim como esse 7 também, tá? Agora, o que que você vai fazer? Os números que você circulou, que são os divisores comuns entre 300 e 126, tá? Você vai colocar aqui, ó, 2 e vai multiplicar com 3, tudo bem? Agora, 2 multiplicado por 3 é igual a 6. Então, você encontra o MDC entre 300 e 126, que é igual a 6. Tudo bem? Então, depois quando você faz a decomposição dos números primos, tá? Que é essa sequência aqui, aí você vai selecionar aqueles números primos que conseguiu dividir os dois números que se encontram do lado de cá. Tudo bem? Marca um círculo, coloca aqui embaixo e faz a tua multiplicação. Tudo bem? Então, gente, aqui nós verificamos um exemplo de MDC. Agora a gente vai entender como calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números. Mas antes disso, vamos entender o que é um múltiplo de um número, tá? Vou colocar aqui um múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3? Você tem o número 0, 3, 9, 12. E o que que você percebe? Você percebe que essa sequência aqui, ela cresce de 3 em 3, tá? Aqui vai dar 18, aqui vai dar 21 e assim por diante. Então, aqui você tem os múltiplos do número 3. A partir do 3, você segue uma sequência somando cada unidade 3 unidades. Assim como você tivesse, por exemplo, o 5. Você teria 0, 5, 10, 15. A cada unidade que se segue, você tem uma somatória de 5, né? 20, 25 e assim por diante, tudo bem? Então, aí você tem a ideia de múltiplo de um número. Agora, vamos determinar um MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre 18 e 120. Obviamente que nós vamos também precisar dos números primos. E detalhe, gente, importante, você tem que memorizar esses números primos aí, tá? E é bem simples, tudo bem? Como é que a gente vai calcular, então? Da mesma forma como nós fizemos um MDC, também nós vamos fazer um MMC. Agora, e vamos iniciar por 2, porque 18 e 120 são divisíveis por 2. Coloco 2 aqui, 18 dividido para 2 vai dar 9, 120 dividido para 2 vai dar 60. Ainda vamos continuar por 2, porque 60 é divisível por 2. 9 não é, você baixa, 60 por 2 é 30. Por 2 ainda, né? 9 não é, baixa, 30 dividido para 2 é 15. Agora, olha, nem o 9 nem o 15 são divisíveis por 2, porém são divisíveis por 3, né? Então, você vai colocar bem aqui, 9 dividido para 3 é 3, 15 dividido para 3 é 5. Continuemos por 3, 3 dividido para 3 é 1, vou baixar o 5. Agora, você vai trabalhar com o 5, tá? Coloca o 5 bem aqui, baixa 1, 5 dividido para 5 é igual a 1. Vamos passar a linha aqui. Agora, o que que você vai fazer? Diferentemente do MDC, o MMC você vai colocar todos esses números aqui, ó, os números primos, aqui embaixo, tá? 2, 2 e fazer a multiplicação deles. Vou colocar aqui bonitinho. Então, você tem 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, por 3 e por 5. Vamos lá verificar? Quanto é que vai dar? Eu tenho aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3. Aí, se falhou aqui na cabeça, você vem para cá. 3 vezes 4, 12. Vai 1 ficar 2. 3 vezes 2, 6. Mais um 7. Que vai dar 72. E agora você vai multiplicar por 5. Tá? 2 vezes 5, 10. Vai 1 ficar 0. 7 vezes 5, 35. Mais um 36. Então, vai dar 360, um MMC de 18 e 120. Vou colocar bem aqui. Tudo bem? Então, gente, você percebe que o cálculo ele é bem simples, né? Tanto do MMC quanto do MDC. Agora, você não pode confundir a forma de resolução entre os dois.
Vamos agora verificar como é que a gente faz a diferença entre MMC e MDC na prática, através de questões de concurso. Mas antes disso, vamos lá saber o que você deve compreender diante de uma questão de concurso e saber diferenciar MMC e MDC, que é um grande problema, é um grande dilema, tá? Na interpretação dos alunos aí. Vamos lá começar pelo MMC. Olha só. O que você vai compreender em uma questão de concurso de MMC? Você vai entender que vai ter a relação com o tempo, tudo bem? Primeira coisa que você deve compreender aqui no MMC. Segundo, você vai perceber as palavrinhas menor e mínimo, tá? Dentro do texto você vai ter aí a palavrinha menor e mínimo. A terceira característica do MMC é a coincidência, né? Vamos lá dar um exemplo aqui rapidamente. Você tem a seguinte situação: dois homens vão à academia. O primeiro ele vai a cada 3 dias e o segundo vai a cada 2 dias. Se eles se encontraram hoje na academia, daqui a quantos dias eles vão se encontrar novamente? Então observe que é uma noção de coincidência. Então quando você tem coincidência no problema, você está diante de um MMC, tudo bem? Agora o MDC, a primeira característica é a ideia de divisão, já que MDC significa o quê? Alguma coisa que se divide, né? E a gente vai perceber isso nos problemas. Também você vai perceber no contexto ou no texto a palavra máximo e também a palavra maior possível. Então, gente, vamos lá verificar as características diante de uma questão de concurso, se é MMC ou se é MDC. A primeira questão caiu na EDECAN do ano de 2024 para analista legislativo, que diz assim: na reforma de uma obra, há rolos de fio elétrico com medidas de 160, 140 e 220 metros. Será preciso cortar o fio em pedaços iguais. Então, aqui esse dado é importante. Maiores possíveis e não sobra nada. O comprimento máximo de cada fio será de A, B, C, D ou E. Então, vamos lá para a nossa primeira característica. O que foi que a gente observou? Que tem a ideia de divisão, tá? Então, ele vai cortar o fio em pedaços iguais. Então, se ele vai cortar o fio em pedaços iguais, você tem aí a ideia de divisão. A segunda característica, a palavra-chave maior possível, né? Então, aqui você tem maior possível. E a terceira característica, você tem o quê? A palavra máximo. Então, é um caso, com certeza, de MDC. Tudo bem? Então, as 3 características aí que fazem referência ao MDC. Vamos lá verificar esse cálculo. Então, gente, já sabemos que é MDC. Vamos lá agora tirar o MDC de 160, 140 e 220 e responder a questão, tá? Vamos lá utilizar os números primos. Vou começar por 2. 160 dividido para 2 vai dar 80. 140 dividido para 2 vai dar 70. 220 dividido para 2 vai dar 110. Continuemos por 2. Aqui vai dar 40, aqui 35 e aqui 55, tá? Agora vamos continuar por 2 ainda. Vai dar 20, aqui 35 e aqui 55, né? Porque 35 e 55 não são divisíveis por 2. Continuemos por 2, porque 20 é divisível por 2, que vai dar 10. Baixa 35, 55 e continuemos por 2, né? 10 é divisível por 2, que vai dar 5. Baixa 35, baixa 55. Agora, olha só, já trabalhamos o 2 aqui, tá? Percebemos que não tem nenhum número que é divisível por 3, nem um 5, nem o 35 e nem o 55, tá? Então, vamos direto para o número 5, tudo bem? Então, vou colocar o 5 aqui. 5 dividido para 5 é 1. 35 dividido para 5 é 7. 55 dividido para 5 é 11, tá? Já sabemos que agora a gente vai para o número 7. Coloco o 7 aqui. Baixa 1. 7 dividido para 7 é 1. 11 não é por 7. Vou baixar o 11. Agora a gente vai para o número 11.
Coloco 11 aqui, baixo 1, aqui também, 11 dividido para 11 é igual a 1. Então, está aqui os nossos números primos. Agora, o que, que você vai fazer? Passa a linha bem aqui e vamos verificar quem são os divisores comuns, né? Ou seja, quais números, nesse sentido aqui, né, dos números primos, conseguiu dividir todos os números nesse sentido aqui. Vamos lá? Esse 2 aqui eu vou circundar. Deixa eu colocar uma cor diferente. Esse 2 aqui, ele vai entrar, porque dividiu 160, 140 e 120. Esse 2 também, porque dividiu 40, 70 e 110. Esse 2 aqui, ele não entra, tá? Esse daqui também não, esse também não. Opa! Esse 5 ele vai entrar, porque dividiu 5, 35, 55. 7 não entra e 11 também não. Os números que você circulou, tá? Você vai colocar aqui embaixo. E agora você vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, qual é a minha resposta? Olha só, voltemos lá. Você tem 20 metros, alternativa C. Ou seja, o comprimento máximo de cada fio será de 20 metros. Tudo bem? Uma questão simples para você trabalhar e verificar as características aí do MDC. Então, a questão 2, ela caiu na IADES do ano de 2019 para técnico de enfermagem, que diz assim: Maria toma o remédio para pressão a cada 8 horas e o da diabetes a cada 6 horas. Então, vamos aqui demarcar. Se ela ingerir ambos às 12 horas de hoje, quantas horas depois ela tomará os dois remédios juntos novamente? Aqui você tem a primeira característica, que é tempo. Ou seja, ela toma um remédio para pressão a cada 8 horas e o da diabetes a cada 6 horas. Então, primeira característica. A segunda característica é o que? Coincidência, né? Coincidência, ou seja, ela tomou os dois remédios às 12 horas de hoje. Qual vai ser o tempo que ela vai tomar novamente esses remédios? Então, qual vai ser o tempo que representa a coincidência, né? Dela tomar tanto o remédio para pressão quanto o remédio para diabetes. Tudo bem? Então, é um exímio caso de MMC. Vamos tirar o MMC de 8 e 6, tá? Primeiro, aqui os nossos números primos. Vou começar pelo número 2, porque 8 e 6 são divisíveis por ele. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Continuemos por 2, porque 4 é divisível por 2. 4 por 2 é 2. Baixa o 3. Continuemos por 2. 2 por 2 é 1. Abaixa o 3. E agora a gente pula do 2 para o 3 aqui, né? Então, aqui é baixa 1. 3 dividido para 3 é 1. Agora, ó, passa a linha aqui e vamos colocar todos os fatores primos aqui embaixo multiplicando, já que é um caso de MMC. Tudo bem? Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, ou seja, 24 horas. Vamos lá verificar nas alternativas? Olha só. Alternativa E, 24. Então é isso, galera. Terminamos aqui esse bloco da teoria de MDC e MMC. Espero ter ajudado vocês. Na próxima aula a gente vai trabalhar só questões do tema, beleza? Aqui você tem a playlist e aqui você tem a aula anterior. Então confere aí e bons estudos, beleza? Até a próxima. Valeu!